Eu nunca acreditei em coincidências, mas também não acreditava em milagres. Durante 22 anos, fui sacristão da paróquia Santa Maria Segrate, em Milão, e meu trabalho consistia em contar hóstias, preparar o vinho, limpar os candelabros e garantir que tudo estivesse em ordem para a missa. Era um trabalho mecânico, rotineiro, quase invisível. Até que Carlo Acutis começou a vir todas as manhãs e algo na sua forma de se ajoelhar me fez tirar um cronômetro do bolso, sem saber que esse gesto mudaria minha vida e a de um jornalista ateu que, anos depois, bateria à minha porta, buscando desmentir o que ele chamava de superstição infantil. Meu nome é Giuseppe Torriani, tenho 64 anos, e o que vou te contar soa tão absurdo que durante anos preferi calar antes de parecer um lunático. Mas o silêncio pesa mais que o ridículo, e há coisas que já não posso guardar. Cresci em uma família católica morna, daquelas que vão à missa no Natal e na Semana Santa mais por tradição do que por convicção. Minha mãe rezava o rosário aos domingos enquanto cozinhava, mas meu pai considerava a religião um assunto de mulheres e idosos. Eu fiquei no meio, com educação católica suficiente para conhecer as orações, mas sem a faísca que acende a verdadeira fé. Quando completei 25 anos, precisava de trabalho e o pároco de Santa Maria Segrate estava à procura de um sacristão. Não foi uma chamada divina, foi uma necessidade econômica. Aceitei o cargo pensando que seria temporário, que em alguns meses encontraria algo melhor. Passaram-se 2 décadas. Acostumei-me ao cheiro do incenso, ao eco dos passos no mármore frio, ao murmúrio das confissões que se filtrava pelas frestas do confessionário. Tornei-me parte do mobiliário, um homem cinza em um trabalho cinza, cumprindo funções que ninguém notava até que algo falhasse. Carlo Acutis apareceu na minha vida em 2003, embora da primeira vez que o vi não tenha prestado muita atenção. Era um garoto de 12 anos, magro, com o cabelo escuro desgrenhado e um sorriso que parecia grande demais para seu rosto. Ele vinha acompanhado de sua mãe, Antônia, uma mulher elegante de olhar sério que sempre se sentava na terceira banca do lado direito. Muitas crianças eram arrastadas pelos pais para a missa dominical, com caras de tédio e pernas inquietas que não paravam de balançar. Carlo era diferente. Não olhava o relógio nem bocejava. Desde o primeiro dia, quando o padre Enzo elevava a hóstia durante a consagração, o rosto daquela criança mudava. Não sei como descrever isso sem soar piegas, mas seus olhos se enchiam de algo que eu tinha visto poucas vezes em adultos e nunca em alguém tão jovem. Era fome, mas não física. Era puro anseio. No princípio, ele vinha apenas aos domingos. Depois começou a aparecer durante a semana, na missa das 7 da manhã, aquela a que assistiam 4 ou 5 idosas e algum trabalhador madrugador que entrava correndo, comungava em pé e saía antes do canto final. Carlo sempre chegava 10 minutos antes. Sentava-se no mesmo banco, o quarto do lado esquerdo, e fechava os olhos com as mãos juntas. Depois de comungar, voltava ao seu lugar e se ajoelhava. E aqui começou o estranho. A primeira vez que notei foi por pura casualidade. Eu estava na sacristia revisando o inventário de velas quando olhei o relógio. Eram 7h42. Olhei de novo às 7h43, justo quando Carlo se levantava, se santiguava e saía da igreja com passo tranquilo. No dia seguinte, sem pensar muito, olhei de novo. 7h43. Ele se levantava exatamente nesse minuto. Na terceira vez, peguei meu velho cronômetro, um que usava para medir os tempos das missas longas quando havia batizados ou confirmações. Ativei no momento em que Carlo se ajoelhou após comungar. 47 segundos. Exatos. Pensei que era coincidência. Mas a curiosidade é uma semente incômoda que germina mesmo sem ser regada. Durante 2 semanas, cronometrava em segredo, escondendo-me atrás da coluna do fundo ou fingindo arrumar os missais. 47 segundos. Sempre. Não 45, não 49. 47. Em uma terça-feira chuvosa de outubro, reuni coragem e o esperei do lado de fora. Quando saiu, com a mochila da escola pendurada em um ombro, o detive com um sorriso que tentava não parecer invasivo. Perguntei se ele tinha alguma razão especial para ficar aquele tempo exato em oração. Carlo me olhou com aqueles olhos claros, sem surpresa,
como se estivesse esperando a pergunta. Ele me disse que não era ele quem escolhia o tempo, que simplesmente sabia quando era suficiente. Perguntei como ele sabia. Ele deu de ombros e respondeu algo que anotei naquela noite em um papel que ainda guardo. Ele disse: "É como quando a mamãe sabe que a massa está pronta sem olhar o relógio. Simplesmente o sente." Então ele sorriu, agradeceu-me por cuidar tão bem do altar e foi embora caminhando sob a chuva sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. Não voltei a perguntar-lhe, mas continuei observando-o. Carlo nunca faltava à missa diária. Mesmo quando o inverno começou e as manhãs eram tão frias que o hálito se condensava em nuvens brancas dentro da igreja, lá estava ele, pontual, sereno, ajoelhando-se exatamente 47 segundos. Falei sobre o assunto uma única vez com o padre Enzo, nosso pároco, um homem mais velho de 70 anos que estava há 40 no sacerdócio. Conte-lhe sobre o cronômetro esperando que ele risse ou me dissesse que estava perdendo tempo. Em vez disso, ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o sacrário. Finalmente disse: "Giuseppe, há almas que vêm a este mundo com o manual de instruções já lido. Não as entenda, apenas agradeça a elas." Não soube o que responder. Guardei o cronômetro na gaveta da sacristia e decidi parar de medir. Mas o número 47 ficou gravado em mim como uma melodia que você não consegue parar de assobiar. Em outubro de 2006, Carlo deixou de vir. Primeiro pensamos que ele estava doente, com um resfriado ou uma gripe forte. Depois, sua mãe nos informou que ele estava hospitalizado. Leucemia fulminante. Em menos de uma semana, Carlo Acutis morreu. Ele tinha 15 anos. O funeral foi em um sábado cinzento, com uma igreja tão cheia que as pessoas transbordavam até a praça. Eu preparei o altar naquela manhã com as mãos trêmulas, sem entender por que a morte de um garoto com quem mal havia falado me doía tanto. Durante a homilia, o padre Enzo falou da devoção eucarística de Carlo, de como ele havia criado uma página na web catalogando milagres eucarísticos do mundo inteiro, de seu amor por Jesus no Santíssimo Sacramento. Eu ouvia de trás, com um nó na garganta, pensando aqueles 47 segundos que nunca perguntei o que significavam. Os anos passaram. A vida seguiu seu curso cinza e previsível. Novos fiéis chegaram, outros partiram, mas nenhum se ajoelhava como Carlo. Em 2020, quando o beatificaram em Assis, vi as notícias na televisão com uma mistura de orgulho e nostalgia. O garoto que vinha à minha igreja agora era beato, seu corpo incorrupto exposto em um santuário, seu rosto em santinhos que as pessoas beijavam. Pareceu-me irreal. Mas o que veio depois foi ainda mais estranho. Se esta história está tocando algo em você, convido-o a ficar. O que vem a seguir é ainda mais forte. Uma tarde de março de 2021, um homem de cerca de 50 anos bateu à porta da sacristia. Ele era alto, com barba desgrenhada e óculos de armação metálica. Apresentou-se como Marco Bellini, jornalista de investigação de um jornal de Milão. Ele me disse que estava escrevendo um artigo sobre os fenômenos inexplicáveis atribuídos a Carlo Acutis e que alguém havia mencionado que eu tinha sido sacristão durante os anos em que Carlo assistia à missa diária. Ofereci café, nos sentamos na pequena mesa onde o padre Enzo e eu tomávamos café da manhã antes das missas matinais. Marco tirou um gravador, um caderno cheio de anotações e uma atitude que reconheci imediatamente. Era o ceticismo educado de quem busca desmentir, não confirmar. Ele me perguntou se eu lembrava de algo incomum sobre Carlo. Hesitei. Algo em seu tom me fez desconfiar. Falei de generalidades, que ele era um garoto piedoso, que nunca faltava à missa, que era gentil. Marco assentiu com paciência fingida e depois foi direto ao ponto. Ele me perguntou se era verdade que Carlo se ajoelhava exatamente 47 segundos depois de comungar. Fiquei chocado. Perguntei como ele sabia disso. Ele explicou que havia entrevistado uma das idosas que assistia à missa diária, a senhora Giulia, que mencionou que eu costumava cronometrar o garoto com um relógio. Senti vergonha e raiva ao mesmo tempo. Disse a ele que sim, que era verdade, mas que não sabia qual era a importância disso. Marco sorriu com aquele sorriso de quem está prestes a revelar um truque de mágica barato. Ele me disse que havia pesquisado o número 47 em contextos bíblicos, numerológicos, cabalísticos, buscando alguma conexão mística que os devotos de Carlo poderiam estar fabricando. Não encontrou nada relevante. Então,
Disse: decidiu buscar em outra direção. Perguntou se eu sabia algo sobre o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 47. Eu disse que não, que nunca fui bom em memorizar citações bíblicas. Marco abriu uma Bíblia que carregava em sua mochila, uma edição gasta cheia de post-its amarelos. Ele leu em voz alta. Jesus lhe disse: vai, teu filho vive. O homem acreditou na palavra que Jesus lhe disse e pôs-se a caminho. Scrooge disse-lhe que era uma passagem bonita, mas que não via a conexão. Marco fechou a Bíblia devagar, olhou fixamente para mim e me contou algo que me deixou sem palavras. Ele disse que nasceu em uma família ateia militante, que seu pai era professor de filosofia e considerava a religião um vírus mental, que ele mesmo havia escrito durante anos artigos desmistificando aparições marianas, relíquias falsas, santos fraudulentos. Ele disse que quando começou a investigar Carlo Acutis, fez isso com a intenção de expor a maquinaria de propaganda por trás de sua beatificação. Mas quanto mais investigava, mais desconfortável se sentia. Não encontrava fraude, não encontrava manipulação. Apenas encontrava testemunhos consistentes de um garoto que amava a Eucaristia com uma intensidade que não se encaixava em nenhum molde psicológico que ele conhecia. E então encontrou o número 47. Marco fez uma longa pausa, como se estivesse tendo dificuldade em continuar. Ele me disse que, quando leu o versículo João 4, 47, algo em seu peito se quebrou. Porque esse versículo falava de um homem que acreditou sem ver, que confiou na palavra de Jesus e se pôs a caminho. E Marco tinha 47 anos. Exatamente 47. Ele me disse que no começo descartou como coincidência, que riu sozinho em seu apartamento, que tentou continuar escrevendo o artigo a partir do ângulo cético, mas não conseguiu. Cada vez que tentava escrever uma frase desacreditando Carlo, lembrava daquele número. 47 segundos de adoração. 47 anos de incredulidade. Um versículo que falava sobre crer e se pôr a caminho. Ele me contou que durante 2 semanas não dormiu bem, que começou a ter sonhos onde via Carlo de joelhos, não na nossa igreja, mas em um campo de trigo dourado, e que nesses sonhos Carlo se levantava, se virava e sorria sem dizer nada. Marco tentou explicar isso para sua esposa, uma mulher tão ateia quanto ele, mas ela lhe disse que estava exausta, que precisava de férias. Tentou conversar sobre isso com seu editor, que exigiu que ele entregasse o artigo imediatamente, mas Marco não conseguia escrevê-lo. Não porque lhe faltasse informação, mas porque já não acreditava em suas próprias objeções. Em uma madrugada de insônia, às 3 da manhã, fez algo que nunca tinha feito em sua vida adulta. Ele se ajoelhou ao lado da cama e falou em voz alta, sentindo-se ridículo, mas incapaz de parar. Disse: Carlo, se você realmente está aí, se tudo isso realmente significa algo, preciso de um sinal que eu não possa racionalizar. Não aconteceu nada. Não houve luzes celestiais nem vozes angelicais. Apenas o silêncio de seu quarto e o zumbido da geladeira na cozinha. Na manhã seguinte, Marco decidiu visitar o túmulo de Carlo em Assis. Dirigiu-se por 3 horas sozinho, sem avisar ninguém, sentindo-se como um traidor de sua própria identidade. Chegou ao santuário do despojamento quando estavam prestes a fechar. Havia poucas pessoas. Ele se aproximou do vidro onde jazia o corpo de Carlo, vestido com jeans e tênis como qualquer adolescente. Marco me disse que esperava sentir algo dramático, alguma emoção avassaladora, mas ele apenas sentiu uma paz estranha, como se alguém tivesse tirado um peso de seus ombros que ele carregava há tanto tempo que já não se lembrava de como era andar sem ele. Ele ficou ali parado, sem rezar porque não sabia como, apenas olhando aquele rosto sereno. E então, uma mulher mais velha, uma voluntária do santuário, se aproximou e perguntou se ele precisava de algo. Marco disse a ela que não sabia o que estava fazendo ali, que era jornalista, que tinha vindo investigar e agora estava confuso. A mulher sorriu com doçura e lhe disse algo que Marco repetiu textualmente. Carlo tem esse costume. Te convida sem que você perceba, e quando você chega, já não é o mesmo. Marco voltou a Milão naquela noite. Não escreveu o artigo cético, renunciou ao jornal 2 semanas depois. Ele me disse que passou meses lendo o Evangelho, assistindo à missa escondido em paróquias onde ninguém o conhecesse, lutando contra 47 anos de certezas construídas sobre a negação. Finalmente, em outubro de 2021, pediu para ser batizado.
e me procurou porque queria que esse batismo fosse em Santa Maria Segrate, na mesma igreja onde Carlos se ajoelhava todas as manhãs. Ele me perguntou se eu estaria disposto a ser seu padrinho. Eu comecei a chorar. Um homem de 62 anos, sacristão toda a sua vida, chorando na sacristia porque um jornalista ateu lhe pedia para ser seu padrinho de batismo, graças ao testemunho silencioso de um garoto que media suas orações em 47 segundos. O batismo foi em um sábado de novembro, em uma cerimônia íntima com apenas 10 pessoas. O padre Enzo, já muito idoso e com as mãos trêmulas, derramou a água sobre a cabeça de Marco enquanto eu segurava a vela pascal. Quando Marco saiu da pia batismal, me abraçou com uma força que quase me derrubou no chão. Ele sussurrou no meu ouvido: "Obrigado por ter contado os segundos. Obrigado por ter sido testemunha." Não soube o que responder. Apenas assenti e retribuí o abraço. Depois da cerimônia, enquanto guardávamos os ornamentos, Marco me perguntou se eu achava que Carlo havia planejado tudo isso de alguma forma, se aquele número 47 era realmente um sinal ou apenas uma coincidência que sua mente desesperada havia transformado em significado. Eu disse a verdade. Eu disse que não sabia, que estava há 15 anos sem saber o que pensar sobre aqueles 47 segundos, mas que havia aprendido algo em minhas décadas como sacristão, que Deus não precisa que entendamos seus métodos, apenas que estejamos atentos quando ele passa, e que Carlo Acutis, aquele garoto magro de sorriso enorme, havia sido uma daquelas pessoas que passam pela sua vida deixando marcas que você só descobre anos depois, quando tropeça nelas na escuridão e percebe que sempre estiveram ali, esperando que você estivesse pronto para vê-las. Marco agora é catequista em uma paróquia no centro de Milão. Ele escreveu um livro sobre sua conversão que intitulou 47 Segundos de Eternidade. Ele me enviou uma cópia dedicada que guardo na minha mesa de cabeceira. Às vezes, quando não consigo dormir, abro aleatoriamente e leio trechos. Há um que gosto especialmente, onde Marco escreve: "Carlo me ensinou que a fé não é um salto no vazio, mas uma resposta a um convite que sempre esteve lá, esperando que você parasse de gritar para poder ouvi-lo. Eu ainda sou sacristão de Santa Maria Segrate. Já não conto os segundos de ninguém. Mas toda manhã, quando preparo o altar para a missa das 7, olho para o quarto banco do lado esquerdo e me lembro daquele garoto que sabia exatamente quanto tempo precisava para falar com Deus. E me pergunto quantas coisas importantes medimos sem perceber, quantos números guardam segredos que só se revelam quando alguém tem a coragem de perguntar o que significam." Carlo Acutis viveu 15 anos, ajoelhou-se milhares de vezes, converteu um jornalista ateu 47 anos depois de nascer e me ensinou, um sacristão cinza em uma vida cinza, que não há gestos pequenos quando são feitos com amor infinito. Agora tenho 64 anos. Meus joelhos rangem quando me ajoelho, minhas mãos tremem quando seguro o cálice. Mas toda vez que vejo uma criança comungar com a mesma fome que vi em Carlo, sinto que algo no universo se alinha corretamente. Não sei se voltarei a presenciar algo assim no que me resta de vida. Não sei se Carlo realmente escolheu esse número ou se foi Deus quem o escolheu por ele. Não sei se Marco teria acreditado sem essa coincidência matemática. Mas sei disso, que um garoto de 15 anos que amava a Eucaristia mais do que os videogames, que preferia a adoração ao futebol, que media seu tempo com Jesus como se cada segundo fosse um diamante inquebrável, continua mudando vidas de uma sepultura em Assis, e que eu tive o privilégio incompreensível de estar lá, cronômetro em mãos, contando uma eternidade que cabia em 47 segundos. Se você quer continuar conhecendo testemunhos como este, há muitas mais histórias esperando por você neste canal. Histórias de pessoas comuns que se cruzaram com Carlo Acutis e descobriram que o comum é apenas uma máscara que esconde o extraordinário. Porque no final, isso é o que Carlo nos ensinou a todos, que a santidade não é coisa de místicos trancados em conventos, mas de adolescentes com tênis que sabem que Deus está tão perto quanto a próxima comunhão, tão presente quanto o próximo segundo de silêncio, tão real quanto o número que muda uma vida inteira.